E se eu te dissesse que em 1943, um navio inteiro da Marinha dos Estados Unidos desapareceu diante de centenas de olhos? Não houve som, nem explosão e nem sequer rastros. Em um segundo ele estava lá. No outro, havia apenas o vazio. Imagine só o pavor que tomou conta daquele porto e das pessoas que estavam ali. Soldados gritando, oficiais sem entender o que estavam vendo diante de seus olhos. A única coisa que viam era uma névoa verde que envolveu o USS Eldridge, e em poucos segundos o impossível aconteceu. Esse foi o chamado Experimento Filadélfia, um teste do projeto Arco-Íris que prometia criar um navio invisível ao radar inimigo. Mas algo deu errado. Muito errado. O que era para ser apenas um avanço científico acabou abrindo espaço para o que muitos chamam de teletransporte. E o que veio depois, ninguém conseguiu explicar. Corpos fundidos ao metal, memórias apagadas e um silêncio que ecoa até hoje entre os segredos militares mais obscuros da história. Prepare-se. A história que você vai ouvir desafia a lógica, a ciência e o próprio tempo. E talvez, quando terminar este vídeo, você nunca mais olhe para o mar da mesma forma. Mas antes de mergulhar nesse mistério, me conta uma coisa. Você acredita que algo assim poderia acontecer de verdade? Deixa aí nos comentários que mistérios você ainda quer desvendar. E se você curte histórias que misturam mistérios, ciência, segredos ocultos, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você não perde as próximas investigações. Agora sim. Vamos voltar para 1943, onde tudo começou. Porque por trás do Experimento Filadélfia existia um plano ainda mais ambicioso, e ele tinha um nome: Projeto Arco-Íris. Você já ouviu falar de um projeto tão ambicioso que queria tornar um navio invisível? Pois é, o Projeto Arco-Íris, da Marinha dos Estados Unidos em 1943, prometia esconder o USS Eldridge dos radares inimigos. A ideia parecia coisa de filme, mas os cientistas juravam que era possível dobrar a luz como se ela fosse um tecido. O objetivo? Criar um navio invisível no meio da guerra. Imagina a empolgação no laboratório. Gente que acreditava ter nas mãos o poder de brincar com as leis da física. O Experimento Filadélfia nasceu dessa arrogância disfarçada de esperança. Eles queriam dominar a luz, enganar o olho humano e vencer o inimigo sem disparar um tiro. Era como se a ciência tivesse esquecido que tudo o que o homem tenta controlar costuma escapar. As faíscas dos geradores acendiam como relâmpagos dentro do navio. Bobinas rugindo, cabos vibrando e o som metálico ecoando pelo porto. Ninguém ali sabia, mas o USS Eldridge estava prestes a virar lenda. E o que aconteceu nos minutos seguintes, ninguém foi capaz de explicar até hoje. O dia do experimento era 1943. O porto de Filadélfia parecia comum, mas o clima no ar era pesado. O USS Eldridge estava cercado por antenas, cabos e geradores, prontos para o teste que prometia mudar a história. Então, um zumbido estranho começou a vibrar no ar e uma névoa verde engoliu o navio. Em segundos, o mar ficou em silêncio, como se o próprio oceano prendesse a respiração. Soldados assistiam atônitos. Onde antes havia aço e fumaça, agora só restava vazio. Dizem que o navio reapareceu a quase 500 quilômetros dali, em Norfolk, do nada, como se tivesse sido cuspido pelo tempo. Outros juram ter visto relâmpagos verdes cortando o céu. Seja lá o que aconteceu, o Experimento Filadélfia tinha ultrapassado o limite entre o possível e o proibido. Quando o USS Eldridge voltou, nada mais era igual. Parte da tripulação gritava, perdida. Outros estavam presos ao próprio navio, fundidos ao metal. O horror era indescritível. Homens que antes riam no convés agora pareciam fantasmas de uma experiência que nunca deveria ter sido feita. E ainda assim, o governo manteve tudo em silêncio. A teoria do teletransporte. Mas o que, afinal, poderia fazer um navio inteiro sumir no ar?
Alguns dizem que o segredo estava em campos eletromagnéticos capazes de dobrar o espaço-tempo. Quando as máquinas do projeto Arco-Íris foram ativadas, o USS Eldridge teria sido envolto em uma espécie de bolha, como se o ar ao redor se torcesse. Era o primeiro passo para um teletransporte que ninguém estava pronto para ver. Pensa no tempo como uma folha de papel. Se você dobra as pontas e faz um furo, os dois lados se encontram. Pronto, acabou de criar uma ponte no tempo. A ideia parecia simples na teoria, mas dentro do experimento Filadélfia, essa dobra engoliu pessoas de verdade. O mar não esquece o que vê, e dizem que até hoje há ecos daquele dia nas ondas da costa leste. O governo chamou de falha, mas muitos cientistas acreditam que foi o primeiro teletransporte da história. O USS Eldridge teria atravessado uma fenda invisível e voltado com cicatrizes que o tempo não apaga. E o mais estranho é que anos depois, um homem apareceu dizendo ter estado lá dentro e que o navio o levou muito além do que qualquer radar poderia imaginar. O testemunho de Alfred Bielek. O nome dele era Alfred Bielek, um homem comum, até afirmar ter participado do experimento Filadélfia a bordo do USS Eldridge. Ele dizia lembrar de cada detalhe, do cheiro metálico no ar e do som das bobinas vibrando antes do navio desaparecer. Segundo Bielek, algo deu errado, e o que aconteceu a seguir transformou sua vida em um mistério que nem o tempo conseguiu apagar. Bielek contou que, ao perceber o campo eletromagnético se descontrolando, pulou do navio com o irmão. Em vez de caírem na água, caíram no tempo. Quando abriram os olhos, estavam em 2137. A cidade era flutuante, o céu tinha um brilho estranho e o planeta parecia esvaziado. O futuro, segundo ele, era um reflexo do erro que começou naquele porto em 1943. Ele dizia que o mundo estava devastado por guerras e mudanças climáticas. A população era pequena e a tecnologia quase mágica. Alfred Bielek jurava ter vivido ali semanas inteiras antes de ser lançado de novo, dessa vez para ainda mais longe no tempo. E foi nesse ponto que o impossível ganhou outro nome: Viagem no Tempo. O futuro que ele viu. Segundo Bielek, o ano agora era 2749, um planeta irreconhecível, com cidades suspensas no ar e máquinas que desafiavam a gravidade. O mar era calmo, mas o mundo parecia vazio. Ele falava de um governo único controlando tudo, de um planeta exausto e de como a humanidade pagava o preço por tentar dominar a própria natureza. As pessoas viviam sob uma nova ordem mundial. Poucos humanos, muita tecnologia e quase nenhuma liberdade. Bielek dizia que o ar parecia mais leve, mas o clima mais frio. Não o frio do vento, mas o da alma. Era como se a humanidade tivesse sobrevivido, mas esquecido o que significava viver. E tudo teria começado com o experimento Filadélfia. Ele passou anos nesse futuro, aprendendo, observando, tentando entender. Até que um dia, sem aviso, acordou de volta, mas não em 2749, nem em 2037. Estava no mesmo corpo, no mesmo tempo e em silêncio total. Ninguém acreditava nele. Afinal, quem acreditaria num homem que diz ter viajado séculos em segundos? O segundo projeto, Montauk. Depois de voltar, Alfred Bielek descobriu que o governo tinha ido além do experimento Filadélfia. O novo plano se chamava Projeto Montauk, e o objetivo era ainda mais sombrio. Não bastava criar um navio invisível. Agora queriam manipular mentes, distorcer pensamentos e transformar pessoas em armas vivas. Era o Projeto Arco-Íris, reencarnado em algo muito mais perigoso. Bielek contou que usavam uma cadeira metálica conectada a campos eletromagnéticos, a tal cadeira Montauk. Quem se sentava nela podia acessar memórias, criar visões e até projetar imagens no espaço. Soa como ficção, mas lembra a própria base da série Stranger Things. A diferença é que, segundo Bielek, isso não era série.
Era um segredo militar real da Marinha dos Estados Unidos. Ele afirmava ter visto pessoas desaparecendo da sala durante os testes. Dizem que o teletransporte era o mesmo do USS Eldridge, só que aplicado em seres humanos. O governo queria controlar o tempo, e o preço foi a sanidade de quem participou. E ainda havia um último mistério nessa história. O momento em que tudo voltou à tona, por causa de um simples filme. O despertar da memória. Décadas se passaram até que Alfred Bielek assistiu a um filme de 1984 chamado O Experimento Filadélfia. Nada demais, certo? Mas, segundo ele, bastou ver a primeira cena para algo despertar. Lembranças vieram em ondas, imagens, vozes, gritos. Era como se uma cicatriz antiga tivesse voltado a doer, e com ela a verdade que ele jurava ter vivido. Bielek dizia que o filme foi a faísca que quebrou o bloqueio mental imposto pelos cientistas. Depois daquilo, começou a lembrar de tudo. O USS Eldridge, o projeto Arco-Íris, o teletransporte, o futuro distante e o projeto Montauk. Ele começou a dar palestras, entrevistas e a contar uma história que deixava até os céticos em silêncio. Alguns o chamaram de louco, outros de visionário. Mas, no fundo, todos sabiam que parte daquela história fazia sentido demais para ser inventada. Afinal, quantas vezes a verdade não parece ficção, até alguém ter coragem de contá-la, e talvez o segredo mais inquietante do experimento Filadélfia ainda esteja onde tudo começou, sob o gelo frio do tempo. E aí, o que você acha que aconteceu de verdade com o USS Eldridge? Foi mesmo um teletransporte, um teste militar que saiu do controle? Ou só mais uma lenda alimentada pelo medo e pelos segredos da Marinha dos Estados Unidos? O fato é que o experimento Filadélfia continua ecoando até hoje. Cada detalhe, cada relato, cada teoria da conspiração ainda desperta o mesmo arrepio em quem ouve pela primeira vez. E talvez esse seja o verdadeiro poder dessa história. Ela nos faz questionar o quanto daquilo que chamamos de impossível já aconteceu diante dos nossos olhos. Comenta aí o que você acredita. E se quiser continuar explorando os mistérios que a história tentou esconder, se inscreve no canal, ativa as notificações e prepara-se para o próximo episódio.